Olá, um abraço para você que a partir de agora acompanha o programa Tempo Esportivo, mais uma vez de forma virtual. Vamos juntos nesta terça-feira, hoje é dia 5 de maio de 2020. Vamos juntos pela TV Sete Lagoas, a partir de agora, você que nos acompanha pelo canal 8 da NET. Também estamos disponíveis nas nossas plataformas digitais. Você pode baixar o nosso aplicativo, Sete Lagoas Play, ou pode, inclusive, nos acompanhar pelas redes sociais, através do Facebook Sete Lagoas Play. Vamos juntos nesta terça-feira. Hoje temos convidado especial aqui no Tempo Esportivo e temos um assunto importante também para debater, que foi justamente o vídeo, né, que os atletas profissionais do Brasil, esse vídeo que foi divulgado ontem, os atletas protestando contra um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional para reduzir pela metade as multas rescisórias de todos os atletas profissionais do Brasil. Quer dizer, se o clube mandar o cara embora, vai ter que pagar só metade do que deveria pagar no contrato original. Isso está tramitando e ainda não foi aprovado. A gente vai falar muito sobre isso, sobre a postura dos atletas também. Tivemos jogadores de Atlético e Cruzeiro participando desse vídeo, o Vitor e o Hever pelo lado do Atlético, o Fábio e o Léo pelo lado do Cruzeiro, mas esse não é o principal assunto de hoje. Eu vou chamar aqui o nosso convidado de todas as semanas, meu amigo Nelson Rafael, e vou pedir ao Nelson que apresente o nosso convidado. Tem mais uma figura importante da comissão técnica do nosso Democrata Jacaré, participando do nosso Tempo Esportivo. Um abraço, Nelson. Apresenta aí o nosso convidado, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, Álvaro. Um abraço para você, um abraço para você aí de casa, para toda a nossa audiência. E hoje um convidado, assim, mais que especial, né? Além de ser um dos membros mais importantes nesse momento que vivemos, nessa comissão técnica do Democrata Jacaré, ele também, a sua profissão, nesse momento, é uma profissão de muita relevância e vai agregar muito o nosso programa de hoje. Nós hoje vamos falar com o Dr. Cláudio de Mello. Ele é o médico do Democrata, responsável por todo o departamento clínico do Democrata, e vamos bater um papo com ele aí. E nessa situação que vivemos, vai ser muito interessante, né, Al? Sem dúvida nenhuma. Um abraço, doutor Cláudio. Prazer recebê-lo aqui no Tempo Esportivo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Álvaro e Nelson, pelo convite. É um prazer estar falando sobre dois assuntos que para mim é de grande importância e prazer, né, em falá-los, que é sobre a medicina e o futebol. Nós vamos conversar e no que eu puder ajudar, vou estar à disposição a todos aí. Eu já estou com um monte de perguntas aqui, tenho certeza que o Nelson tem também, mas nós vamos fazer aquele intervalo e aí na volta a gente já começa. Deixe-me aproveitar para divulgar o nosso WhatsApp, o nosso torpedo, enfim, para quem quiser participar, tá aí o nosso número na tela, 31 é o DDD de Sete Lagoas, 999865732. Eu vou então chamar esse primeiro intervalo e na volta a gente começa o bate-papo com o Nelson e com o Dr. Cláudio também. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você? Já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando?
Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser o Wizard. Faculdade Avance. São 10 anos de bons serviços prestados à nossa cidade e região, sempre levando conhecimento de qualidade para formar cidadãos competentes e competitivos. Faculdade Avance, Sistema Uninter, uma empresa do Grupo Carnot. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Sede própria da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Sistema de entrada com catracas eletrônicas para mais tranquilidade da população e segurança dos servidores. O plenário tem capacidade para 187 lugares. O sistema eletrônico garante mais agilidade nas votações dos projetos. No plenarinho acontecem as reuniões das comissões permanentes. Internet popular com serviços gratuitos. Sistema fotovoltaico garante energia limpa e economia. Essa é a nova Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Mais tranquilidade e conforto para o cidadão. Estamos de volta com a sequência do Tempo Esportivo para você da NET, Canal 8, TV Sete Lagoas, para você do Facebook, Sete Lagoas Play, para você que nos acompanha pelo aplicativo no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, através do Sete Lagoas Play também. Hoje nós estamos recebendo então o Nelson Rafael, que está sempre ligado às coisas do Democrata, a torcidas organizadas também. O Nelson, daqui a pouco ele começa a campanha para reeleição, né? Tem um negócio da reeleição aí, depois ele vai explicar para nós o que é. Agora, o doutor Cláudio, ele está na área, e eu acho importante, né, Nelson, a presença do doutor Cláudio. Eu queria, inclusive, fazer, doutor, a primeira pergunta, depois o Nelson fique à vontade para fazer também. Nós estamos vivendo esse momento da pandemia, do novo coronavírus, né, mais ou menos de uns 60 dias para cá, um pouquinho menos do que isso, nós tivemos uma série de mudanças na rotina das pessoas, das empresas, no futebol também, os clubes, desde meados de março, está tudo parado, e a gente ontem divulgamos aqui, inclusive, que a Federação Mineira de Futebol já se pronunciou e que não haverá futebol em maio, nem na primeira quinzena de junho. Se o futebol profissional voltar em Minas Gerais, será a partir da segunda quinzena de junho, isso já foi oficializado. Mas eu queria te perguntar, o senhor é um profissional da saúde, é um médico, pode nos ajudar. É possível fazer essa volta como estão pretendendo agora? Alguns clubes até já voltaram, o América aqui em Minas, Atlético e Cruzeiro devem voltar mais para frente, o Atlético na segunda quinzena de maio. É possível fazer esse controle, como eles estão querendo, doutor? Testar aí de 3 em 3 dias, para ver se tem Covid-19, se não tem, se tiver, manda para quarentena. Como é que é isso, doutor? Como é que seria essa mecânica para operacionalizar isso? Que aí seria praticamente o ano inteiro, né?
Álvaro, realmente, como a gente muitas das vezes ainda não tem uma data específica, né, a gente tem essa dificuldade, a gente tem trabalhado apenas com suposições. Então a federação ela se posicionou, teve uma reunião, era para ter tido uma reunião recente aí com todos os clubes envolvidos, né, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, porém não aconteceu de maneira efetiva, mas a mecanização, né, a logística do retorno realmente é muito complicada. E como a pandemia é causada por um vírus relativamente novo, né, de dezembro para cá, como você mesmo disse, nós estamos realmente lidando de maneira direta de uns 60 dias, meados de março, né, início de março começamos a lidar com ele de maneira direta, nós estamos aprendendo. Eu uso muitas analogias em todas as entrevistas, aulas que eu tenho dado, que é trocar o pneu do carro em movimento. Então, o carro está andando e nós estamos trocando o pneu. Então, nós estamos aprendendo muito e a cada dia sai uma coisa diferente. Uma coisa que você bem citou, Álvaro, é a questão da nossa realidade, da realidade principalmente do democrata. E um ponto que pega muito são essas questões dos testes. Hoje pela manhã, eu e Daniel estamos conversando via Skype, né, via redes, para tentar fazer um protocolo interno aqui do Democrata e que a gente tem tentado modificar para a nossa realidade. Uma delas é essa questão do teste. Nós, infelizmente, e acredito eu, que a maioria dos times, não só de Minas, do Brasil inteiro, tanto pela questão financeira do custo do teste, quanto do acesso ao teste, não vai conseguir seguir algumas das recomendações como essas, de testar de 3 em 3 dias, testar de 48 horas. Então nós estamos tentando fazer algumas adaptações essas que têm funcionado em várias indústrias, empresas que mantiveram o trabalho durante esse período todo, para que a gente consiga, de uma maneira segura, trazer tanto os atletas, quanto os funcionários, quanto todos responsáveis pelo staff, para trabalhar de forma segura. Mas é algo muito complicado, difícil, nós temos tentado trabalhar ao longo da semana inteira. Ontem nós tivemos uma reunião da diretoria e da comissão técnica para tentar alinhar alguns pontos, então tem sido algo muito difícil. Agora, eu estou pensando aqui, doutor Cláudio, estendendo um pouquinho nessa questão, antes do Nelson entrar também no circuito, eu não sei se procede a informação que um teste desse custa mais ou menos R$250, o que tem maior confiabilidade, não sei se procede. Se você for fazer isso com um grupo de atletas, 25, 30 atletas, mais comissão técnica, mais diretoria, no caso do Democrata, quem cuida da manutenção da Arena do Jacaré, que vai estar ali todo dia, você vai ter aí 50 pessoas, vamos arredondar, uma média aí diária. Se você for fazer isso 2 vezes por semana, serão 100 testes por semana. Se o campeonato do módulo 2 ainda durar aí quase 2 meses, que ainda tem se o Democrata se classificar, tem um quadrangular, nós estamos falando em 1.000 testes, a R$250 cada um, 250 mil para o Democrata. Quer dizer, eu fico imaginando aí os clubes do interior, de Minas, do Brasil inteiro, me parece algo realmente totalmente fora da realidade financeira dos times do Brasil, da maioria dos times. Foge sim. E como você bem disse, e como é dito aí, não só do interior, né, muitos da capital, de várias capitais do Brasil também vão ter grande dificuldade se realmente a linha for essa. Mas hoje mesmo a gente fez o esboço do nosso documento e a princípio a ideia é tentar testar sim, mas no início, antes do retorno, ou um dia antes, dependendo do resultado, esse resultado nos guiará de maneira bem simples e básica, né? Então, se vem positivo, e o valor é esse mesmo, Álvaro, em média é R$250, R$300. Então, e a gente tem 2 tipos de testes diferentes. Tem um teste que olha a imunidade contra o vírus, né? E tem o teste do vírus, propriamente dito. Também são feitos em momentos diferentes. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O teste do vírus, ele é melhor no início dos sintomas. E o teste imunológico, ele é melhor, ou deve ser indicado, depois de 6, 7 dias de sintomas. Então, todo esse time tem que ser pensado. Então, a ideia é, muitas das vezes, testar a imunidade. Aqueles que estão imunes, teoricamente, não pegam mais a doença. Então, eles estariam liberados a trabalhar com os cuidados, é claro, né? Trabalhar, treinar, etc. E os que não vão seguir um esquema de monitoramento diário, através principalmente da temperatura
aferida por termômetro digital e infravermelho, e através do acompanhamento de sintomas. Então, todo aquele atleta ou funcionário que apresentar qualquer sintoma respiratório, ele, de casa mesmo, ou do hotel, se for o atleta, vai comunicar ao departamento médico, e o departamento médico irá fazer as orientações de como deve proceder. Então, esse é o caminho mais acessível no momento. É claro que a tendência é, com o passar do tempo, esses testes serem produzidos por mais empresas e o custo, muitas das vezes, reduzir. Mas, por enquanto, nesse atual cenário, se CBF ou Federação não ajudar de maneira direta, ou dando os kits, ou fornecendo valores aos clubes para fazer a aquisição desses kits, realmente é algo não palpável para a grande maioria dos clubes, grande maioria mesmo. Que situação, hein, Nelson? Quer dizer, como é que um time, que às vezes, a gente fala assim, um time gastar 200, 300 mil reais de teste, às vezes isso é mais do que o orçamento do time para o ano inteiro. Quer dizer, a gente fala de democrata, mas eu acho que nós estamos falando de 90% dos clubes do Brasil, né? Exatamente, Álvaro. Essa questão nossa é lógico, é mais que o nosso orçamento. A folha salarial do democrata com comissão técnica e jogadores e funcionários é 60 mil por mês. O Daniel Calazans, diretor, falou aqui conosco aqui esse valor. E aí me vem a questão que o doutor Cláudio pode até nos esclarecer aqui, que é a seguinte: por mais que o democrata faça esse controle que você está falando, esse protocolo que vocês estão olhando de aferimento de temperatura, todo esse cuidado, vocês já se posicionaram, já houve uma reunião com todos os outros departamentos médicos dos outros clubes que disputam, no nosso caso, o módulo 2, para saber deles se vai haver esse controle também, porque não adianta só a gente que fazer esse controle, ter todo o cuidado, os treinamentos igual vai ser individual, não vai na hora do jogo, um jogador lá, vir um membro da comissão técnica e fazer essa transmissão aqui dentro. Há esse conselho já formado, ou há a expectativa de formar esse conselho, doutor Cláudio? Ainda não tem formado, Nelson, mas é a nossa expectativa e é algo que principalmente o Lucas, o Daniel, o Renato, que estão diretamente envolvidos na maioria dessas reuniões com a federação e com os outros clubes, com certeza vão colocar a importância tanto das recomendações e da fiscalização para ver se isso realmente está acontecendo de maneira efetiva, né? Porque uma coisa é recomendar. A gente tem visto isso, infelizmente, na nossa população geral, né? Vários decretos, várias recomendações, etc., mas na prática é outra, infelizmente, muito diferente. Então, isso tem que ser colocado, além das recomendações, tem que existir uma fiscalização para ver se os outros clubes também terão esses controles no dia a dia, o acesso aos testes, o afastamento daqueles sintomáticos. A ideia que veio à cabeça, principalmente depois que saiu a primeira recomendação da CBF, é que teriam que ser testados todos os atletas e todos envolvidos em cada partida, que também tornaria ainda mais oneroso essa questão ao sistema. E lembrando, como o próprio Álvaro falou, que é algo importante, e que eu também citei, os testes, infelizmente, não estão disponíveis à reviria para todos, né? Mesmo se tivesse que comprar, muitas empresas, muitos hospitais, muitas prefeituras estão tendo dificuldade de comprar os testes. E aí, se a gente pensa nessa logística para todos os times, talvez aquele paciente grave que está lá no hospital, precisaria do teste mais rápido, não vai ter acesso porque vários times compraram. Então, até essa questão do pensamento coletivo tem que ser levada em consideração para esse retorno do futebol. Uma coisa importante até... Sim, Álvaro, por favor. Não, pode concluir. Não, era só em relação ao que o Renato citou aqui, me veio à cabeça agora, essa questão também do retorno, né? Muitas pessoas têm me questionado os diretores, por que vocês vão voltar? Será que está na hora certa? Será que não está? Infelizmente, esse tempo do retorno vai ser muito definido pelo retorno do campeonato, a partir do momento que a federação autorizar a volta aos treinos e tiver uma data pelo menos provável do retorno do campeonato. Então não é uma decisão nossa, porque não adianta eu, enquanto médico do democrata, ou alguém colocar, não é para voltar agora, mas se colocarem que o campeonato retornará
em 15 e 20 dias, por exemplo, né? E os outros clubes voltarem, como a gente não volta? Né? Como que esportivamente a gente não consegue voltar? Então nós temos que estar programado ou preparado para o melhor ou para o pior cenário, para que a gente não seja surpreendido com definições da federação ou da CBF que falam, o futebol vai voltar tal dia, e a gente não está pronto para esse retorno. Doutor, emendando nesse gancho aí, a sua opinião como clínico, o senhor vê a possibilidade de um retorno, ou o senhor acha que é meio que um absurdo um retorno, que não deveriam nem estar se pensando nesse retorno? A minha opinião, enquanto médico, é que sim, a gente deve pensar em retornar não só o futebol, mas retornar a várias das nossas atividades, mas que isso tem que ser de maneira gradual, controlada, observando o número de casos. O ideal seria observar em relação da cidade, só que no futebol ainda tem um outro viés, que é essa questão de que ele não acontece em um único município, né, do deslocamento. Então não adianta Sete Lagoas estar muito bem controlado se o município de Divinópolis, que é um local onde a gente pode jogar, por exemplo, não está controlado. Como é que vai ser esse deslocamento? Como é que vai ser vir de um outro local? Imagina um campeonato nacional, que é ainda mais difícil, né? Um time que vai vir do norte, que vai para o sul, do sul que vai para o sudeste, do sudeste vai para o nordeste. Então essa logística é muito complexa. Então, pensando no futebol, eu acho que o que mais me preocupa são os deslocamentos, e não só a questão do treinamento em si. O retorno dos treinos, dá para seguir sim essa logística que foi feito, por exemplo, na ampliação da indústria, do comércio, de maneira gradual, controlada, mas o jogo em si, que para mim ainda é algo não palpável. Eu não consigo enxergar, colocar já uma data para retorno de jogos nesse atual cenário. Então, de jogos eu acho um pouco mais complicado por causa desse deslocamento, principalmente. Ô, doutor Cláudio, só para a gente fechar esse bloco, vou te fazer uma pergunta, agora já não é esportiva, vamos dizer assim, uma pergunta mais geral. A gente está em 2020, a gente pode dizer que, até por tudo isso que nós estamos falando, os impactos que essa pandemia causou no futebol, na economia mundial, perda de empregos, colapso em vários sistemas de saúde, mundo afora. O Brasil, infelizmente, já tem algumas cidades, algumas capitais que já estão vivendo essa situação. Dá para dizer que o Covid-19 é o maior desafio da história recente da medicina? Ou nós tivemos pandemias e vírus piores do que esse, doutor? Não, dá para dizer assim, Álvaro. É algo que nós já afirmamos já há algum tempo. Claro que no início, por ser desconhecido, a gente tinha uma dificuldade, né, de mensurar qual seria o impacto global. Eu mesmo, revendo algumas entrevistas que eu fiz, no início eu falei de um jeito, no meio eu falei de outro, e hoje eu estou falando de outro, porque nós estamos aprendendo, né, com isso. Mas realmente, na história recente, aí nessas últimas décadas, ou quem sabe até centenas de anos, aí, é algo que a gente não enfrentou na medicina, não. E, na verdade, como você bem disse, não só na medicina, talvez será na economia, talvez será na questão de comportamentos, né? Muitos de nós vamos ter que mudar nossos comportamentos daqui para frente. Então, é de impacto ainda que a gente não tem mensuração, mas com certeza comparado com outras pandemias, outras viroses anteriores, ou doenças anteriores, é algo que supera todas elas, com certeza. Muita gente diz que a pandemia do coronavírus, que algo parecido só foi visto em termos de mortes, né, na Segunda Guerra Mundial. E agora teve também a tal da gripe espanhola, né? Mas aí bastante tempo atrás, e não havia os recursos que existem hoje, né? Então realmente é uma situação muito preocupante. Gente, eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Na volta, nós vamos continuar conversando com o Dr. Cláudio e nós vamos falar um pouquinho também sobre essa questão aí dos atletas. Os atletas não estão satisfeitos lá com esse projeto de lei que está tramitando no Congresso, não. Segura aí que a gente volta depois do intervalo.
Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa. A do corpo e da alma. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Faculdade Avance. São 10 anos de bons serviços prestados à nossa cidade e região, sempre levando conhecimento de qualidade para formar cidadãos competentes e competitivos. Faculdade Avance. Sistema Uninter, uma empresa do Grupo Carnot. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Estamos de volta, vamos juntos, seguindo com o nosso tempo esportivo, ainda em caráter virtual e dando informações importantes. Hoje recebendo o médico do Democrata de Sete Lagoas, doutor Cláudio Melo, uma participação importante aqui no tempo esportivo, presença também do nosso convidado Nelson Rafael. Antes da gente continuar esse bate-papo, deixa-me dar 2 recados aqui importantes, gente, dos nossos parceiros. Eu gosto sempre de falar de quem ajuda a população, principalmente em momentos como agora. Então, eu vou falar do Supermercado Santo Antônio, que é um grande parceiro do programa Tempo Esportivo e que tem feito um trabalho fantástico. Hoje mesmo eu estive lá no Santo Antônio pela manhã, tem todo aquele controle, viu, gente? Para entrada de pessoas, todo mundo de máscara, não há aglomeração, há um controle rígido. Você vai pegar o carrinho lá para fazer compra, vem um funcionário, já coloca lá o álcool em gel, espalha, limpa o carrinho todo, te entrega tudo sem problemas. Quer dizer, todos os cuidados. É nessa hora que você vê que uma empresa faz a diferença, né? Tomando todos os cuidados para ajudar a população. E já está valendo também
aquela promoção, né, de todos os anos, a cada R$50 em compras, você ganha o cupom para jogar na urna e concorrer a mais de R$100 mil em prêmios. Esse ano serão 2 carros de R$3 mil cada um. Olha que bacana. Então, juntando tudo, dá mais de R$100 mil. A diferença é que o sorteio não vai ser feito em julho, vai ser em janeiro, justamente para dar tempo, né, da situação se normalizar, mas você já pode concorrer, já pode comprar e aproveitar essa promoção lá do Supermercado Santo Antônio. Um outro recado importante também, de outro grande parceiro, da minha grande amiga, na verdade, né, a Sandra, toda a turma lá do Sacolão Center, 2 lojas em 7 Lagoas, também com pagamento no cartão de crédito, de forma facilitada, e tem o teleentrega, que a gente tem falado muito nesse período de pandemia. Você liga, né, passa o pedido que você quer, os produtos que você precisa, e o funcionário do Sacolão Center leva na sua casa. É um teleentrega rápido, ágil, e com produtos de muita qualidade também. Então você tem a loja do centro, na rua Doutor Pedro Luiz, e tem a loja do bairro Canaã, lá na Avenida Raquel Teixeira Viana. Os telefones estão aí, os teleentregas. Você pode aproveitar também mais essa oportunidade, mais essa facilidade. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Eu ontem à noite vi uma declaração, doutor Cláudio e Nelson também, na verdade é uma carta aberta, né? Uma declaração que foi feita pela Associação dos Atletas Profissionais do Brasil, mas que contou também com a participação dos próprios jogadores de futebol. Eu citei aqui na abertura, do Atlético o Hever e o goleiro Vitor, do Cruzeiro o Léo e o goleiro Fábio. Os 4 participaram desse manifesto. Eu me lembro aqui do Diego, do Flamengo, do Cássio, o goleiro do Corinthians, tem vários outros lá. Nesse documento, os atletas protestam contra um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional para que as multas rescisórias dos jogadores profissionais do Brasil sejam reduzidas pela metade, muito em função dos problemas econômicos que nós estamos vivendo nesse momento. O que seria isso? Vamos imaginar que eu seja jogador de um time de futebol, sou jogador do Atlético ou do Cruzeiro. Eu ganho X por mês, a minha multa rescisória R$1 milhão. Se o clube rescindir comigo hoje, ao invés de pagar R$1 milhão, esse projeto de lei, se for aprovado, vai permitir que eu pague 500 mil, ou seja, uma redução, uma amortização de metade do que eu teria que pagar. É uma forma até para que os clubes possam renegociar salários e até eventuais saídas de jogadores. E aí a gente não fala só de Atlético, Cruzeiro, Flamengo, não. Isso vale para os clubes, todos os clubes profissionais do Brasil, principalmente aqueles que disputam competições nacionais. Não sei se isso impactaria, por exemplo, o nosso Democrata aqui em 7 Lagoas, mas vai com certeza impactar um número grande de clubes. Olha aí o Atlético com uma ação trabalhista do Michael Bolt, R$20 milhões, gente, pela madrugada. Então, esse tipo de situação é que me parece que o Congresso Nacional, se aprovar, vai facilitar um pouco a vida dos clubes. Mas os atletas não estão felizes com isso, não estão concordando com isso, e estão botando a boca no trombone. Queria ouvir a opinião do Nelson, do doutor Cláudio também, porque tem o lado do clube, tem o lado do atleta. Eu não sei exatamente quem vai ganhar essa queda de braço, que nem deveria existir, né? Essa queda de braço, porque o clube precisa do atleta, mas o atleta também precisa do clube. É igual a situação, Nelson, que a gente discutiu aqui semana passada. É saúde ou economia? Não é essa a briga, porque nós precisamos das duas. Nós precisamos da saúde e precisamos de emprego. E no caso do futebol, o clube precisa do atleta e o atleta precisa do clube. Mas o caminho que a gente está vendo aí desenhado não está muito legal, não. Qual a opinião de vocês? Começar pelo Nelson, depois do doutor Cláudio. Então, Cláudio, infelizmente, os clubes não vão ter como marcar com essa questão. O que me deixa muito chateado é que isso parte aqui dos brasileiros. Há exemplos lá fora, na Alemanha, por exemplo, os jogadores, não partiu do clube cortar o salário deles, não. Os próprios jogadores cortaram automaticamente seus salários e sem questionar, dizendo que agora não era o momento de pensar nisso, que isso seria normal. E aqui no Brasil, os jogadores falaram, não achariam justo
ter o corte de salário. O próprio lateral Guilherme Arana no Atlético falou isso, que ele não tinha nada a ver com isso, que ele não achava justo que o atleta estava cortando 25% do seu salário. É uma questão complicada. Eu acho que depois disso não vai haver mais aqueles contratos milionários. Então, se os jogadores brasileiros aqui estão achando que vão lá para fora ganhar aqueles rios de dinheiro, eu acho que não vai acontecer mais isso. Vai haver uma readequação geral no futebol por causa dessa questão. A queda de braço, ela vai existir? Vai. Eu te confesso que eu não vi essa questão que está já tramitando no Congresso. Tinha que até buscar de quem que é a autoria dessa lei, porque provavelmente alguém ligado ao esporte para estar tramitando. E se os jogadores se acham no direito de se manifestar, eles têm pleno direito de fazer isso. Mas antes de manifestar isso, eu acho que eles tinham que se manifestar sobre a questão de volta ou não no futebol. Porque nós estamos debatendo aqui com o doutor Cláudio hoje a possibilidade de haver futebol. Mas quem é o maior interessado nessa questão é o jogador, porque o torcedor não vai ter em campo mais. E os jogadores, eles vão se sentir à vontade de jogar uma partida de futebol, eles vão estar se sentindo à vontade de sair daqui e ir lá para o Ceará, por exemplo, para jogar uma partida de futebol no Ceará. E isso aí eles não se posicionam, se posicionam apenas na questão financeira. É a questão que nós estamos falando. É economia ou é saúde? E eles têm que pensar nisso também, né, Álvaro? Verdade. E aí, doutor Cláudio, qual a sua opinião? É algo muito difícil também, Álvaro. Eu concordo que essa briga, essa disputa, né, essa queda de braço não deveria nem existir. Realmente, um precisa do outro. Mas também concordo muito com o Nelson em relação a essa questão de altos salários, né, de contratos milionários. Talvez esse momento, como a gente disse no final do último bloco, né, antes do intervalo, que é um momento de mudanças, de repensar uma série de coisas, e provavelmente vai estimular também essa mudança em relação aos contratos. Mas, ao meu ver, a situação, como o Nelson comparou, né, aqui do Brasil com a Europa, acho que a maior dificuldade, Nelson, é essa questão dos atrasos de salários, né, de direitos de imagem não pagos, que vários clubes, por anos e anos, vêm de maneira repetida fazendo com os atletas. Então, pensando no atleta, eu vejo os atletas do Brasil muito mais fragilizados nos contratos que eles têm, e aqui eu não discuto valor, tá? Não estou falando se é pouco ou muito, mas estou falando na fragilidade desses contratos e na questão do cumprimento deles pelo clube. E, ao mesmo tempo, eu vejo os clubes também passando por uma dificuldade grande, e se não houver, né, um meio termo, uma negociação nessas questões de salário, de rescisão, de etc., o clube vai ter que fechar as portas. E aí o atleta vai ficar sem o seu emprego. Então, o que o Alvo falou, tem que encontrar ali um meio termo para que as coisas, o clube continue existindo e o atleta recebendo o que é de direito. Eu acho que o ponto principal é rediscutir como esses contratos são feitos, tanto na fragilidade de quebrados, a gente vê isso muito com o técnico ainda mais, né, quebra o contrato daqui a dia, trabalha 5, 6 dias e é mandado embora e pronto, acabou, mas também essa questão dos valores e de pagar em dia, de manter os acertos de maneira correta. Então eu vejo esses dois lados aí. Agora o detalhe, gente, em cima disso aí, teve um ponto lá do documento, tá, já está em vários sites aí, que os atletas alegaram o seguinte: olha, 95% dos jogadores profissionais do Brasil ganham até 2 salários mínimos. 95% ganham até 2 salários mínimos. Somente 5% têm salários mais altos. Eu não sei se é inconstitucional, eu acho que não. Poderia haver um adendo, um parágrafo dentro disso aí? Olha, quem ganha até X, a multa rescisória continua intacta. Agora, quem ganha 100 mil, 200, 300, 500, 1 milhão, que o problema está nesses 5% aí. O problema todo está... Quantos técnicos do Brasil ganham R$1 milhão por mês? O Jorge Sampaoli do Atlético, o Jorge Jesus do Flamengo ganha 3 milhões, que é euros, né, em euros. O Paulinho Guará do Democrata ganha R$1 milhão por mês? Não ganha. O Lisca doido ganha R$1 milhão por mês no América? Não ganha. Então o problema está numa parcela pequena.
que realmente deve ser aí 5% ou até menos. Mas esses 5%, provavelmente eles detêm mais de 90% do dinheiro que é pago para atletas do país. Eu acho que tinha que ser uma coisa focada nesta faixa salarial. É igual imposto de renda. Quem ganha até X paga tal alíquota, quem ganha Y paga mais. Eu acho que tinha que ser por aí. Mas, aqui no Brasil, né, Nelson? Como diria o falecido Cafunga, o errado é que é o certo aqui no Brasil, né? Pô, essa questão do salarial, eu não sei, assim, a opinião minha agora, eu tô falando o que eu penso. Por que o jogador de futebol, ele quer ser diferente? Todos eles trabalham no regime de CLT. Então, ele tem sua carteira assinada também. Na rádio aí, por exemplo, se o Kenner Tarabal, apesar de ganhar 2 milhões por mês, que vocês pagam ele aí, se amanhã a Eldorado não ter mais condição o Kenner não está servindo mais, e vocês ter que mandar ele embora, você vai lá, dá baixa na carteira dele, paga os direitos desse trabalhista lá, e não tem essa questão da multa rescisória, igual o Dr. Cláudio falou. Se o treinador vem e trabalha 6 dias, se o clube não aceita, não entrou, o trabalho dele não foi aceito no grupo, N motivos, o trabalhador ele não saiu bem, o clube podia mandar ele embora, faz o acerto dele. E por que tem essa questão, essa precisão dessa multa? Porque se o jogador quer ir embora, não, mas a multa resguarda o clube também, impede o jogador de sair. Meu amigo, no futebol, se o jogador quer ir embora, o clube não mantém ele, não. Ele vai embora mesmo. Isso aí, a gente vê isso diariamente. Então, olha aí o Arrascaeta lá no Flamengo, né? Um exemplo é o Arrascaeta, quando quis sair do Cruzeiro. Por que o Cruzeiro ficou resguardado nisso? Nada. Aí me vem aí um Michael Bolt frentear 20 milhões com o Atlético Mineiro. É uma questão que não cabe na minha cabeça. Isso aí teria que ser revisto, porque não só a Arrascaeta, vários jogadores, se o cismar querer ir embora, não tem multa, não tem nada que mantém ele, não. E a questão da multa também, muitas vezes, o jogador vai receber depois de muitos anos. O Atlético Mineiro aí tá o treinador aí, o equatoriano lá, venezuelano, Dudamel. Aí falou que o Atlético não pagou, vai pagar, sabe quando? O Atlético vai pagar o Dudamel? Daqui a 6, 8 anos, porque esse mês aí, passado agora, pagou dívida de 6, 8 anos para trás. É verdade. Doutor Roger, nós já estamos caminhando para quase uma reta final do programa. Doutor Roger, não, doutor Cláudio, desculpa. Mas eu queria voltar aqui a um assunto da sua área, né, da área da medicina. Já tem aí um período, né, que os atletas estão parados, contrato suspenso aqui no Democrata. Uma análise clínica, uma análise até um pouco, fugindo um pouquinho da sua área, uma análise física. Esse elenco do Democrata, que está disputando o módulo 2 do Campeonato Mineiro esse ano, é um elenco que está preparado, doutor, para ir até o final da competição? Eu digo do ponto clínico, do ponto físico, os critérios na hora de contratar foram bem definidos. O que o senhor pode nos falar desse elenco? Porque nós vamos precisar desses jogadores na volta para poder levar o Democrata para a primeira divisão. Então, Álvaro, esse elenco, eu acompanhei a participação do Daniel aqui no programa de vocês, né? Ele colocou e eu também participei de maneira direta nessa questão da avaliação dos atletas, né? Principalmente depois de definido o grupo. Alguns a gente conseguiu melhorar ou até mesmo não deixar de contratá-los por causa de uma questão médica, de uma questão física. Então, o grupo foi escolhido de maneira muito específica para atender as demandas do tipo de jogo, do estilo de jogo que o Paulinho gosta de fazer, né? Que é um estilo de jogo rápido, de muita movimentação, com uma transição muito, muito intensa, e para isso os atletas teriam que ter um perfil físico, um perfil de lesões prévias também menores, né? Lesões prévias. Então a gente fez essa escolha bem consciente. E uma coisa que nós temos feito agora, nesse momento, é sempre estar em atualização de como esses atletas estão andando. Então, hoje, eu recebi já de 20 atletas um questionário que a gente encaminhou na semana passada. A comissão técnica
o preparador físico, o nutricionista, eu fizemos algumas perguntas para entender como nesse momento eles estão fisicamente, quantas vezes estão treinando, como é que está a alimentação, se ganhou ou perdeu peso durante esse período. A questão da saúde mental também, que é uma preocupação nossa muito importante, como eles estão reagindo a esse momento da pandemia, não só de estarem sem fazer atividade, o trabalho deles, né, mas também em casa, preocupação com os filhos, preocupação com os familiares, preocupação com a própria doença. Então a gente fez um questionário, nós vamos receber ainda durante a semana, vamos analisá-lo para tentar intervir em algum ponto específico. Aquele ali está alimentando menos, aquele ganhou um pouco mais de peso, aquele outro ali está com a questão psicológica um pouquinho mais instabilizada, e a gente vai tentar propor ações específicas para cada um deles. Mas para a questão física, principalmente, nós estamos muito tranquilos com esse elenco atual do Democrata. Claro que a gente vai precisar de um tempo para preparar antes do retorno, claro que vão ser provavelmente jogos muito em cima do outro, né? Domingo, quarto. Então, essa preparação toda nós estamos tentando antecipar para que a gente consiga fazer com que eles retornem com a melhor condição física possível. Rapidinho, doutor, para a gente finalizar, quando a gente vê um caso como o Dedé, zagueiro do Cruzeiro, 3 cirurgias no joelho, aquilo ali já é uma situação crônica, aquilo ali não tem mais conserto, ou ainda é possível que um atleta como aquele jogue em alto nível? É possível sim, ó. Cada vez mais com a questão da evolução da medicina, principalmente dos tratamentos fisioterápicos, é possível que jogue sim em alto nível. Vai depender muito do atleta, vai depender muito da equipe em que ele está inserido, vai depender do que ele espera também ser alto nível. Às vezes ele vai ter que se adaptar à nova realidade física dele, motora, mas hoje cada vez mais a gente tem tido, não só no futebol, em vários outros esportes, histórico de atletas que sofrem diversas lesões, diversas cirurgias e voltam a competir em alto nível, e muitas das vezes, não vou dizer melhor, né, mas talvez fisicamente não tão bem como estava antes, mas mentalmente melhor, se dedicando mais aos treinos. Então a gente consegue compensar de outras maneiras essa questão física e biológica que foi modificada através das cirurgias aí. Doutor Cláudio Melo, médico do Democrata Jacaré, participou conosco do Tempo Esportivo de hoje. Muito boa entrevista, muitos esclarecimentos. Agradecer muito, doutor, e dizer que nós estamos aqui sempre de portas abertas para receber todos vocês e que esse problema da pandemia aí termine logo, porque ninguém está aguentando ficar mais sem futebol, né, doutor? Obrigado. Eu que agradeço, Álvaro e Nelson, pelo convite e toda a audiência do programa. Para mim é um prazer estar falando com vocês e também deixo à disposição para qualquer necessidade que tiver, podem fazer contato, estarei aqui com prazer. E se Deus quiser, em breve estaremos seguros e vendo, ou pelo menos vendo, assistindo o nosso futebol, é o que a gente espera. Bacana demais. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Ayrton Senna Barbosa. Ayrton Senna, assistindo o programa. E meu amigo Elano, lá do bairro Dona Dora também, nos acompanhando. Ô Nelson Rafael, obrigado pela presença. Você volta essa semana, acho que você volta na sexta-feira, se não me engano, né? Um abraço, viu? Um abraço, Álvaro. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação, acho que é muito importante, e o senhor também sinta-se à vontade quando precisar de falar alguma coisa, temos que dar um esclarecimento, pode entrar em contato conosco, como o Álvaro disse, o espaço está sempre aberto aqui. E eu volto, estou firme e forte aí sexta-feira, com mais um convidado especial aí, e vamos focar aí no Democrata, esse convidado com certeza será Democrata, você aguarde que será super bacana esse convidado aí. E mais uma vez, muito obrigado, Álvaro, Santiago, doutor, e fique com Deus. Valeu, obrigado Nelson, obrigado doutor Cláudio. Nós estamos encerrando então mais uma edição do Tempo Esportivo. Voltaremos amanhã, às 11 da manhã e às 7 da noite. Muito obrigado pelo carinho da audiência, paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até lá.
Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sede própria da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Sistema de entrada com catracas eletrônicas para mais tranquilidade da população e segurança dos servidores. O plenário tem capacidade para 187 lugares. O sistema eletrônico garante mais agilidade nas votações dos projetos. No plenarinho acontecem as reuniões das comissões permanentes. Internet popular com serviços gratuitos. Sistema fotovoltaico garante energia limpa e economia. Essa é a nova Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Mais tranquilidade e conforto para o cidadão. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI.